Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark. Hoje eu tenho aqui seguramente o entrevistado mais jovem da história dessa rodada de entrevistas que eu venho fazendo. Que honra! E que naturalmente, pela juventude, vai falar o quê? De geração Z. Luiz Menezes, ele é CEO e sócio e fundador da Trop e do Instituto Z. Eu tive o privilégio de estar numa palestra recentemente dele. Não obstante a juventude, fala com uma competência e com domínio do assunto que é incrível. E assim, eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído para os próximos minutos. E aí, Luiz, eu vou pedir para você contar. A trajetória é relativamente curta, mas tenho certeza que muito intensa. Como é que um jovem como você acordou um dia e falou assim, bom, é nesse caminho que eu vou seguir? O que você fez até surgir e nascer a Trop? Primeiro que introdução, Fábio. Muito obrigado, de verdade, pelas palavras. Eu já comecei sem jeito, já. Mas vamos lá, te contar um pouquinho da minha trajetória empreendedora, como que eu caí nisso. Sempre brinco que eu comecei a trabalhar com influenciadores quando a gente, inclusive, não usava esse termo. Porque era bem os primórdios, sabe? Bem a transição do blogueiro pro youtuber. Então o texto começa a virar vídeo, a ascensão do vídeo aqui dentro do Brasil. E era ali mais ou menos por 2015, 2016, porque eu trabalhava numa produtora de eventos. E aí nessa produtora eu era responsável por fazer a contratação de artistas, celebridades, dubladores, bandas e youtubers. Então eu falo que eu fui o precursor, eu fui o estagiário que defendia a bandeira da juventude, de vamos trazer os youtubers, porque olha só quantos fãs tem. E aí que a gente começou a realmente trazer, e os eventos começaram a dar muito certo, a voltar a crescer. E aí foi nesse período também que, um pouco depois, eu mudei pra São Paulo, né, que eu sou do interior, sou de Americana. E aí bem naquela meiota assim, eu falei, tá, gostei disso, gostei dessa palavra. Aí o termo creator surge, e aí vira mercado. Chama-se Creator Economy, né? É um mercado que começou a movimentar muitos bilhões de dólares aí nesses últimos anos. Vem no meio do caminho uma pandemia, e aí as marcas começam a ter que fazer vídeo vertical, sendo que elas ainda não tinham aprendido nem a fazer o vídeo lá pro YouTube. E aí nesse processo eu percebo que temos uma oportunidade ali. Então foi muito, eu falo que o começo da Trop foi uma jornada de empreendedorismo não só por oportunidade, mas também muito por necessidade. Então, eu vim de uma família bem simples e aí eu falei, mas tô vendo que as marcas estão perdidas em fazer conteúdo agora em pé, conteúdo short content que a gente conhece, que pra minha geração já era algo nativo. Então, a gente vê a ascensão do TikTok ali em 2020, o conteúdo vertical começa a explodir cada vez mais, só que quando a gente olha um histórico, o Musical.ly no Brasil já tinha uma força desde 2016. O Snapchat, o Vine, aqueles vídeos de 5 segundinhos de humor, sabe? Então pra gente já era normal a gente consumir conteúdo daquela forma. Stories já tava também numa ascensão muito grande, Instagram já tinha implementado o formato. A gente falou, e as empresas ainda estão muito perdidas de fazer isso? Peraí, isso a gente já consome há anos, então será que não tem uma oportunidade aqui de ajudar? E eu sempre brinco que o primeiro ano da Tropa, que foi 2021, a gente ajudou, falo que eu tenho a plaquinha da honra em casa de ter colocado algumas marcas dentro da internet, dentro do Instagram, dentro do TikTok. Até brinco, ajudei a botar e-mail e senha e clicar no criar conta pra gente poder começar essa jornada e conseguir falar com os consumidores, já que tava todo mundo em casa, não tinha mais evento e não tinha mais como as empresas também alcançarem essas pessoas, se não pelo meio digital. Por que Trop? Cara, Trop vem... Primeiro que Trop tem até... Algumas pessoas falam trope. Eu falo, gente, falem como quiser. Trope, não tem muito um lugar único. Mas é uma figura de linguagem em inglês, né? Que é o stereotropo. E que é muito a figura de linguagem da ressignificação de ideias. Então vem um pouco desse lugar, assim, do quanto a geração Z vem com essa força de mexer em algumas caixinhas que as outras gerações não conseguiram no passado ou não queriam mexer. Então a gente vem nesse lugar de questionador, mas por que o código de conduta da empresa é esse há 40 anos? Como a gente pode fazer diferente? Como a gente pode mudar essa regra? Ou por que essa regra existe? E se a gente não vê sentido naquilo, a gente não acredita e não dá crédito. Então, acho que é um pouquinho desse lugar. E em que momento nasce o Instituto Z nessa história? Legal. O Instituto Z nasceu oficialmente tem 1 ano e meio. E principalmente porque a gente percebe a necessidade e a carência do mercado
quanto a dados confiáveis sobre os novos consumidores. Então, quando a gente pega a geração Z, ou a próxima já, a geração Alpha, e até fazendo um recorte, a geração Z a gente tá falando da galera de 96 até 2010, enquanto a geração Alpha, os nascidos de 2010 em diante. Tanto que até existem alguns confrontos de, mas a geração Z não começa em 94, em 95, porque eu li um estudo uma vez. E eu acho que é muito menos sobre a data de nascimento, muito mais sobre o contexto histórico ali daquela época, e também o contexto das pessoas, das famílias, o contexto político, social, isso impacta muito também na nossa visão. E aí, nesse período, a gente olha que muitas empresas estão drivando suas estratégias em cima de dados que não são do Brasil. Muitos, inclusive, não são nem da América Latina. E aí você fala, tá, peraí, mas você tem uma companhia, tudo bem, a companhia é multinacional, mas você tem um estudo que ele foi rodado na Europa, ou que ele foi rodado nos Estados Unidos. Então, ele tem uma visão 100% norte global. E a gente está considerando isso para um público brasileiro, para um público latino, que a gente sabe que viveu tensões políticas, que viveu tensões sociais e econômicas muito distintas do norte de outros países. Então, faz sentido. E a gente percebe que não. Tanto que tem muitos dados que a gente vê, inclusive, que saem na grande mídia, e que são grandes estereótipos que reforçam e colocam a geração Z dentro de caixinhas. Mas se a gente fala da geração Z no Brasil, a gente tá falando de 51 milhões de pessoas. Ou seja, é um quarto do Brasil de pessoas da geração Z. Sem contar que no mundo, a gente tá falando de 25%. Ou seja, é muita gente, não é uma pequena comunidade. E aí a gente fala, tá, como então eu generalizo e eu crio estereótipos para tanta gente diferente? Faz sentido? E aí que muito também do Instituto Z vem para reforçar aquilo que a gente faz dentro da consultoria, dentro da Trop, e fundamentar e mostrar que não é coisa da nossa cabeça, não é o shopping querendo espaço dentro das empresas para querer imputar uma nova regra, não é sobre isso, mas é sobre a gente também ajudar as empresas a rejuvenescerem suas estratégias de negócio, rejuvenescerem e alcançarem os novos consumidores de modo ainda a se manter relevante. Até uma vez eu escutei uma frase, assim, de uma cliente, que falou, a gente tem uma marca tão massiva que ela não pode se dar o luxo de envelhecer. Então, como a gente ajuda nesse processo e a gente capacita também as pessoas a entenderem que não é sobre a geração da vez. Isso passa, a gente quer mesmo criar também times intergeracionais, né? Que dentro da diversidade a gente considere também a diversidade etária. No Brasil e no mundo, de uma forma geral, mas no Brasil, se a gente pegar o último censo, desapareceram 10 milhões de pessoas, né? Eram para ser 213, a gente acordou 203. E dentro dessa realidade é de 51% de geração Z, mas se eu pegar a geração alfa, mas essa geração, e aí eu coloco até os milênios em diante, o que essas gerações mais novas, eu não vou nem clusterizar, dizer alfa, mas o que difere tanto para as gerações que antecederam? Eu entendo muito a questão do imediatismo e sim, eu considero que a nossa geração é uma geração que quer a informação muito a qualquer custo e de forma ali, de bate-pronto. Muito também por conta da forma como a gente aprendeu a consumir informação e conteúdo, né? O short content que a gente fala que ali para a geração Z começa a acender muito em 2014, 2015, 2016 no Brasil. A gente já sai de uma lógica de assistir o vídeo de 50 minutos, 25 minutos e começa a ir para formatos cada vez mais curtos. Então, é uma geração que demanda de uma velocidade muito alta. Imagina as redes sociais como o Twitter, nosso querido falecido, ou o Threads, Buscar, que em literalmente uma atualizada você consegue saber dos assuntos do momento, consegue saber tudo que está acontecendo de forma muito instantânea. Então, isso é um dos pontos, mas uma questão que eu sempre levanto assim, em relação à geração Z, que é a geração da fluidez. E para uma geração onde hoje eu acredito em um assunto, hoje eu acredito em uma pauta, hoje eu me identifico com uma comunidade e amanhã não necessariamente eu preciso concordar e estar ainda dentro dela, isso também deixa as marcas muito confusas. De peraí, mas ontem ela tava falando que gostava de milkshake de morango, e hoje agora ela tá falando que nem gosta mais e que entrou pra onda do veganismo. O que eu faço? Como que eu entendo? É uma velocidade muito grande. Mas eu entendo também que toda essa questão de hoje eu me comporto dessa forma, amanhã de outra, também tá muito ligado com uma questão de autenticidade, assim, de uma geração que
dentro de uma comunidade, como eu consigo me fazer diferente dos outros. Então, como eu consigo me diferenciar, o que eu posso colocar para o mundo que me destaque em meio à multidão. A gente tem aí empresas que operam, muitas empresas que operam em todas as gerações. São empresas e produtos universais. E que olham para essa geração mais nova e muitas vezes não sabem nem como se comportar, como falar, como se aproximar. Nas suas experiências aí como consultor, como é que é esse processo de pegar marcas que falam com uma pluralidade de pessoas e inserindo essa comunicação com a Z e com a Alfa ao longo desse processo? É realmente um processo. Eu até brinco que não é uma consultoria de 3 meses que vai mudar a realidade de uma marca centenária, sabe? Então é uma caminhada para que a gente consiga também gerar impacto de negócio e que a gente possa enxergar essas pessoas como consumidoras da nossa marca. Então sair um pouquinho daquele estigma de que, se eu quero falar com a geração Z, então simplesmente eu faço um recorte demográfico na minha segmentação de mídia. Boto lá 18, 24, logo estou falando com a geração Z. Não, não é sobre apenas segmentar, mas é sobre a linguagem, sobre o formato, sobre a maneira como você marca se posiciona para essa comunidade, para esse público. Então, muito do que eu trago e dentro da Trop, dentro do Instituto Z, a gente faz com as empresas, também tem todo um processo de educação corporativa. Até porque a gente conecta e ajuda as marcas a entenderem os novos consumidores sempre através da Creator Economy. Então, é a partir do influenciador digital, do creator, que tem ali uma legião de fãs, que são seguidores e consumidores das marcas, que a gente ajuda de fato as empresas a entenderem que, opa, tá vendo? São pessoas que têm seus gostos, têm suas particularidades, que é um processo que não dá pra gente generalizar. E aí que tem muitos inputs ali no começo que são realmente de trazer pra perto, de ouvir, de também entender quais são as inseguranças, as dores, fazer um diagnóstico também da empresa, entender onde a geração Z tá aqui dentro. Será que é só nas posições de estagiários, jovens aprendizes também? Talvez esse seja um ponto de partida. Então eu falo que num processo de consultoria, um processo também de análise de dados, a gente acaba não olhando só o marketing, porque muitas vezes não é o marketing que vai resolver um problema inteiro da corporação. Às vezes abre ali uma caixinha que, pô, você tem que mexer na galera de produto, a gente tem que falar com o pessoal também de inovação, em P&D, a gente tem que falar com o pessoal de RH, a gente tem que falar com o pessoal só de dados, ou então tem que falar com vendas, com canais, várias consultorias que a gente dá, a gente chega no meio do processo, a gente fala, você não tá com problema de marketing, seu marketing tá muito bem estruturado, você tá com problema de canal. Você não tá, o produto não tá no lugar certo para as pessoas certas, que é onde a geração Z e a geração Alpha vão querer consumir a sua marca. Então é uma jornada, assim. Eu falo que é um processo de muito aprendizado e de muita troca. E é muito do que a gente leva, inclusive, para CMOs, diretorias, VPs, que a gente não tá aqui para competir espaço com ninguém. Tanto que o nosso trabalho, ele suplementa muito de outros fornecedores ali da cadeia de suprimentos. Então, a gente tá muito junto e a gente ajuda agências de publicidade, assessorias de comunicação, as próprias agências de marketing de influência. Então, a gente triangula e tá ali como mais um parceiro, mais um stakeholder para ajudar com que o todo seja mais estratégico, que a gente consiga interligar mais tudo isso. E aí que a gente percebe, muitas vezes, eu sempre falo assim com as pessoas que estão em cadeira de tomada de decisão de, a gente não tá aqui pra competir com ninguém, nem com teus outros stakeholders, mas nem internamente querendo ganhar espaço. Acho que é muito mais sobre a troca de a gente tá juntando a experiência das pessoas mais velhas que dominam o mercado como ninguém. Tem gente, a gente trabalha muito com indústria, a gente vai, a pessoa tá há 40 anos ali no negócio. Quem mais do que ela vai poder falar com propriedade sobre aquele assunto? Só que a gente tá juntando todo esse repertório técnico, mercadológico com o repertório das novas gerações de entender o digital, de consumir um formato, de saber falar a linguagem dos novos consumidores. Quando a gente junta o melhor dos dois mundos, a gente consegue fazer projetos, criar MVPs, teste, para justamente provar, tem resultado, tem potencial, como a gente depois aporta mais dinheiro e mais investimento para que isso aconteça no médio e longo prazo. Eu acho que hoje um dos maiores desafios das empresas, que cada vez mais vão ter uma massa recorrente maior de geração Z, trabalhando, né? Ajudando essas empresas a performar, como é que ela consegue criar um ambiente
que essa geração se sinta incluída e se sinta motivada para trabalhar nessas empresas, né? Fábio, que eu vejo muito assim, pra geração da multiplicidade, o estranho mesmo é a ausência do diferente. Então, se a gente quer a presença da geração Z dentro desses espaços, é um espaço minimamente acolhedor, é um espaço minimamente que há a presença da diversidade. As pessoas vão se sentir de alguma forma representadas pelos seus líderes, pelos seus pares, se sentir realmente confortáveis em estar dentro daquele ambiente. E não que. E também eu acho que entra numa caixinha de que a gente acha muitas vezes, enquanto empresa, de que a geração Z é a geração 100% progressista, 100% da diversidade, como não é uma realidade. Toda geração a gente tem as parcelas que são mais conservadoras, que são mais religiosas, e tá tudo certo. Mas o mais importante que a gente também traz para os negócios é você estar conseguindo fazer um ambiente onde todas essas pessoas consigam se sentir parte, sabe? Acho que é muito ponto de partida, porque se hoje em dia a gente é tolerável, a gente, por exemplo, ter uma campanha do mês das mulheres, que você vai ver a ficha técnica só tem homem. Não é. É detestável, inclusive para você se enfiar numa crise, justamente por isso a probabilidade é alta nos tempos atuais. Da mesma forma, se você marca, quer cada vez mais alcançar os novos consumidores, a geração Z, a geração Alpha, essas pessoas estão ocupando espaços significativos dentro do negócio, estão além lá do cargo do estagiário, do jovem aprendiz. E eu sempre falo que o processo para que isso aconteça não é um processo turbulento ou dificultoso, ao contrário disso. Dá pra gente trazer essas pessoas no momento de tomada de decisão. Então, a gente tá fazendo um produto, uma nova campanha, a gente tem um novo desafio. O que essas pessoas pensam? Falo que a galera mais jovem do nosso time, pelo menos, vai servir ali como um canal pra gente acessar alguns insights, fazer quase como uma entrevista em profundidade e já entender um pouquinho alguns cenários e o que tá acontecendo. Mas, para além disso, a gente pode ouvir os consumidores, a gente pode, através de creators, chegar nessas pessoas, estudar de forma um pouquinho mais a fundo para que também, quando a gente colocar os nossos planos em práticas, isso ser assertivo de verdade, sabe? Se as pessoas se sentirem parte daquilo. E então eu vejo que as empresas ainda erram muito nisso, de querem falar com a geração Z, mas não querem primeiro ouvir. Então é o famoso querem dar voz, sabe? Voz a internet deu há 10 anos atrás. A gente tem mesmo que escutar. Eu sinto muitas vezes que a geração Z hoje nas empresas ainda é um pouco do que foi lá atrás um SG da vida, né? Eu preciso ter, mas vamos colocando. E eu sinto ainda que gera muita, até por falta de trabalho de cultura mesmo nas empresas, e não tem como, é um movimento sem volta. Nós vamos envelhecendo e as gerações seguintes têm que vir tomando posse. Mas ainda vejo muito choque de gerações dentro das empresas, né? Como é que a gente facilita para que esses processos sejam mais harmônicos? Eu vejo que o maior desafio é que também, hoje no mercado de trabalho, a gente está vendo praticamente todas as gerações juntas, coexistindo e trabalhando, né? Então a gente ainda tem a presença de pessoas baby boomers em alguns cargos super altos, empresas mais familiares, tradicionais. Da mesma forma que a gente está vendo já a geração alfa entrando no mercado de trabalho. Então, a geração alfa, os mais velhos hoje estão ali com 14 anos, ou seja, já podem ser aprendizes e já são aprendizes de algumas empresas. Então, imagina, olha quantos ruídos. Se entre a Z e a alfa, a gente já percebe ruído acontecendo, piadas que a alfa faz e que às vezes já fica, peraí, não tô entendendo, a gente é gerações muito próximas. Imagina quando essa distância começa a aumentar. Então, com os millennials, com a geração X, com a geração baby boomer, assim por diante. Então, eu vejo que o mais importante é, quando a gente fala lá dos times intergeracionais, eu, de fato estou criando um espaço de troca, de fato também estou estimulando com que essas conversas existam, ou a gente está vendo aquela segmentação clássica do a galera mais jovem só anda com a galera mais jovem, a galera mais velha só anda com a galera mais velha, VP não fala com o estagiário, e essa hierarquia vertical vai sempre continuar existindo. Então, e até o que é engraçado é porque as novas gerações chegam com esse lugar muito do questionamento, né? Mas peraí, por que que eu não posso acessar? Por que que eu tenho que sentar nessa cadeira diferente? Ou por que que eu não posso ter esse acesso também? E aí que a gente começa a ver algumas regrinhas e alguns códigos até invisíveis que sempre existiram dentro do mercado corporativo caírem por terra de verdade. E aí é engraçado que os próprios millennials às vezes, nossa, é verdade, por que a gente nunca questionou isso? Por que que na minha época era só um aceita porque é assim desde que tudo era mato, logo tem que continuar.
E aí as novas gerações vêm com uma força grande, colocam e discutem isso na internet. E aí a gente vê algumas corporações começando a fazer essas alterações e, opa, realmente, tá vendo? Dá pra mudar, ninguém não machucou ninguém, não feriu ninguém, ao contrário, tornou um ambiente muito mais pró-desenvolvimento, muito mais aberto às ideias, muito mais aberto a gente ouvir também as novas gerações e fazer essas trocas e esses estímulos. Mas é desafiador, eu acho que é muito também uma questão da cultura, dos gestores, dos líderes, da capacitação dessas pessoas para que essas pequenas mudanças comecem a gerar resultados. Acho que, paralelamente a isso, também tem uma mudança que a aceleração do mundo causou, que é a percepção de juventude, né? Sim. E isso permeia, acho que, todas as idades, né? Até em 2010, a Fast Company mapeou essa geração e ela definiu eles como os perennials. Por que perennials? Porque isso são pessoas que vivem com um espírito jovem ao longo Sim. da sua vida. Faz sentido também, dentro desse sistema, você se deparar num processo de consultoria, de identificar que essa juventude ou algumas características do Z também estão nas outras gerações? Totalmente. Toda vez que eu abro uma palestra, um workshop, a gente faz uma brincadeirinha ali de que geração você faz parte. Sempre tem uma galera que fala, eu sou Z sim, eu tô com 52 anos, mas pô, eu consumo mais TikTok do que minha filha de 15. E assim, é muito clássico, e é a verdade também que a gente tem visto. Porque esse espírito da juventude, ele também tá muito numa característica de comportamento, né? E aí Por isso que eu acho que é muito menos sobre a data de nascimento. Porque você pega uma parcela da geração Z, você fala, você é um senhorzinho. Porque olha só o seu comportamento, os seus hábitos, os seus interesses, sabe? Até a gente vê que a geração Z, a gente acha que é a geração que muda muito de ideia, logo é a geração que não quer criar raízes, não quer um emprego fixo, não quer... Imagina, o maior desejo do brasileiro ainda, eu quero ter casa, eu quero ter família, eu quero olhar pra tudo isso e conseguir ter o espaço que, por exemplo, meus avós conquistaram com muito mais velocidade também, né? Imagina, até tem um vídeo que fizeram recentemente, cara, comparando pessoas de 25 anos, quando ali na década de 80, 90, várias pessoas de 25 anos hoje. E se fala, galera, tô parecendo adolescente hoje, naquela época as pessoas já tinham filhos, famílias, casas, carros e afins, né? E hoje a gente tá tipo, termino minha faculdade ou não? O que faz? O que acontece? Mas eu concordo super, assim, esse espírito da juventude, ele perpassa, ele não é algo só das novas gerações, é ao contrário disso. E o quanto mais a gente estimula essa troca, estimula ambientes para isso, com certeza a gente só tem ganho, principalmente na inovação, no desenvolvimento acelerado, da gente também conseguir diagnosticar essas novas gerações e trazer mais para perto. Eu só vejo ponto positivo. O que muda nos hábitos de consumo dessa geração para gerações anteriores? Eu adoro entrar nessa pauta porque o primeiro ponto que a gente ouviu muito em época de pandemia é a geração NFT, a geração que vai viver de renda. Gente, a galera não tá tendo emprego, né? Os millennials estavam formados em período de pandemia, com graduação, pós, e não estavam conseguindo espaço no mercado de trabalho. Imagina a geração Z que tava entrando na época ali dentro do ensino superior. Devo fazer? Não devo? O questionamento muda, né? E ao mesmo tempo que a gente acha que é uma geração super pró-sustentabilidade. Sinceramente, não, tá? Banhozinho de água fria. E todos os profissionais de marca, mas é a grande verdade. Por quê? Porque a geração Z também quer pagar barato. Então por que a gente percebe muitos e-commerces chineses dando tão certo e trazendo uma volumetria de compradores tão alta? Justamente por isso, porque a compra por impulso, é aqueles 20 reais eu não tô gastando 200, mas 20 reais numa coisa que eu vi que viralizou no TikTok, por que não comprar? Por que não estimular? Porque se eu tenho aquele objeto e isso me torna diferente dentro do meu grupo, opa, é interessante eu também ter. Então a lógica do consumo e a lógica também da produção de conteúdo acelerado, acho que impacta diretamente no como essas pessoas vão ser muito mais para o desconto, o cupom, a comprinha por impulso de um ticket muito baixo. E aí que a cadeia da sustentabilidade, tu fala, tá, mas cadê a preocupação que tanto pintavam que a geração Z vai ter, vai salvar o mundo? Não vai, e até porque muito do que a gente ouve dentro da geração Z, quando a gente faz grupos focais e entra mais no detalhe, as pessoas, não, mas se as gerações anteriores não resolveram, por que agora na minha vez eu que vou ter que resolver tudo, sabe? Então cai um pouquinho nesse lugar do individualismo também, de eu sei que eu não posso salvar o mundo, porque as outras gerações não salvaram, no entanto eu sei que eu posso minimamente melhorar
a minha comunidade ao redor. Então, meu contexto familiar, primeiro a minha vida, segundo o meu contexto familiar, amigos, pessoas próximas, que eu também tenho esse vínculo e esse laço, e que aí a gente vê a lógica de consumo também afetando um pouquinho. Como é que constrói marca num caos como esse? De muita fluidez, de muito dinamismo, de muitos sobes e desces. Primeiro, que eu entendo e vejo muito, não existe mais linearidade. Não adianta querer fazer um TVC e desdobrar isso, o teu comercial de TV depois pra internet e achar que, tá tudo certo. Fiz uma campanha digital. Não, não fez. Só adaptou o formato, mas você não tem uma linguagem, você não pensou em outros pontos que vão conectar com as novas gerações. Não é mais linear, ao mesmo tempo que eu não vou ver primeiro na TV pra depois eu consumir no celular, na internet. Às vezes é o oposto, ou às vezes você tá fazendo um multitela ali, vendo um reality ao mesmo tempo que comenta na internet, e aí um ads de uma marca vem primeiro pra mim na internet pra depois aparecer e esse reforço acontecer na televisão. E ao mesmo tempo que eu acho que cai muito naquela seara de que, não, a geração Z é a geração que vai fazer a televisão morrer. A gente ouviu muito isso na pandemia, né? Que a internet, o digital ganhou todo o espaço. Gente, não tinha evento, não tinha como investir em out of home porque as pessoas não estavam fora de casa, mas agora não. A gente volta para um período pós-pandêmico onde o consumo tá parecido com o que a gente via ali em 2019. Logo, a TV ainda tem uma relevância muito grande, o out of home ainda tem uma relevância muito grande, principalmente em zonas que o acesso à internet não é tão massivo ainda, em comunidades, então é da gente entender que não é sobre um canal preferido. Eu ouço muito essa pergunta de, mas onde a geração Z tá? Todo lugar. Tem uma grande parcela, inclusive, que nunca baixou um TikTok, que não sabe o que é um Quai, que nunca usou um Snapchat. Tem movimentos dentro da geração Z que é a geração Feed Zero, que são a parcela de pessoas nativas digitais que nunca postaram nada dentro do Instagram, por exemplo, ali no feed. Então, que posta no máximo stories, porque não sente que tem a foto ideal para estar de modo ali eterno na internet. Então, é uma geração que é muito nítido, que como tem essa volatilidade de opiniões, de desejos, de lugares que eu pertenço, também não é muito fiel a uma marca única. E as empresas que estão entendendo isso também estão saindo desse lugar de preciosismo de que, os brand lovers, como a gente ouvia muito também alguns anos atrás, né? Sim, a gente tem fãs de marca, mas muito do interesse das novas gerações é, eu vou pagar barato aqui? Ou essa marca da qual eu estou apostando o meu dinheiro vai me trazer aquele desejo e aquele status que eu também quero dentro dessa compra? E aí que a gente começa a ver alguns pontos sendo reconsiderados ali no momento de colocar o cartão, ou de fazer o Pix, que fala, opa, isso não acontecia tanto em outras gerações e agora tá um pouco mais massificado. Mas tá tudo bem, entender que, ok, hoje tá consumindo uma, amanhã vai consumir outra, mas depois vai voltar pra sua marca e tá tudo certo. Como é que fica o processo da educação nesse ecossistema? Segue sendo algo relevante? E se é relevante, como é que vai ser essa nova educação? Olha, eu gosto sempre de defender a bandeira da educação tradicional, principalmente porque a geração Z ainda entende que, ok, o diploma talvez não seja mais o crucial para ocupar um espaço de trabalho, mas esse espaço estudantil é o que me permite ter uma credencial e alguns acessos que a ausência de talvez não me traria. Então, as faculdades, não só as instituições privadas, mas também as públicas. Então, o networking que você recebe por estar associado e estar dentro de um espaço estudantil, as pessoas que você tem contato, os professores, as oportunidades, muitos projetos de empresa e quantas faculdades cada vez mais hoje fomentam, né? A criação de startups, os núcleos de aceleração, o foco muito em desenvolver o empreendedorismo. Então, eu vejo que ainda a geração Z está olhando para isso, mas o que começa a cair numa descrença é o formato tradicional de ensino. Então, se hoje você não consegue reter a atenção por mais de 1 minuto, imagina 50 minutos de uma aula. Imagina uma apostila com dezenas e dezenas de textos e artigos. Ainda que a gente tenha a parcela de Gen Z que está muito ligada na academia e que vai continuar com o legado do que a gente sempre vê, né? Também teve essa discussão lá atrás de a indústria do livro vai morrer, porque as editoras... Olha o que foi o sucesso da Bienal do Livro desse ano. Olha o que se tornou o BookTok, né? Os book creators, então os criadores de conteúdo que ascenderam, inclusive editoras que não viam os ponteiros tão altos há muitos anos.
Só que é a forma como a mensagem está sendo passada, é o lugar aí que eu vejo que a forma da gente aprender também mudou. Porque se eu não consigo mais ficar 50 minutos ali só olhando para um professor, então o que a gente pode fazer de diferente, de interativo? Que ambientes para o ensino, para a educação a gente também pode pensar em criar para que então essas pessoas consigam colocar mais na prática? A gente percebe que é uma geração muito prática, que aprende muito, gosta muito de ouvir. A partir do momento que. E por que que as histórias ruins também viralizam tanto? Porque eu quero aprender com o outro. Se o outro fez algo errado, ou se deu algo muito ruim na vida dele, o que que eu posso aprender para eu não fazer igual? Porque eu não quero arriscar. Não quero arriscar minha imagem, não quero arriscar o meu dinheiro, não quero cair nos mesmos erros que alguém já teve. Então é uma geração que ouve, por mais que às vezes pareça que não, tá? É o famoso. Tá, às vezes tá fazendo uma carinha feia, mas tá prestando atenção, aquilo vai entrar, vai fixar em algum ponto ali da mente, vai gerar depois uma mudança. Mas, quando a gente vê, aí muito voltando à lógica de ensino, quando a gente quer aprender algo novo, a questão de pôr em prática é muito importante. E aí, quando a gente troca muito com o pessoal de RH, e o pessoal de RH fala, poxa, meus treinamentos que mais tiveram eficácia, que a gente depois mais conseguiu ver, que trouxe impacto pro negócio, são os que a geração Z tava com protagonismo e tava ali podendo colocar já na prática, e não só ouvir a palestra ou a aula tradicional, sabe? Imagina, essa galera aprendeu muito no período de pandemia. Quanta aula online essas pessoas tiveram. Por isso que é tão detestável uma reunião ali online no Teams. Minha pergunta agora aqui é, para empresas e profissionais de marketing que querem falar com a geração Z, o que elas não devem fazer? Primeiro ponto. Querer colocar a geração Z em caixinhas únicas. Acreditar o que essas pessoas são ou devem fazer. Acho que esse é um lugar errado. Dá muito para notar as empresas que estão mais mostrando que estão jogando junto, que mais estão querendo ouvir, que por mais que não sejam e não possam passar a imagem de perfeitas, mas que mostram um pouco do processo, sabe? Eu abro meu bastidor, eu mostro que sim, eu sou uma marca que é composta por pessoas e que é vulnerável. Gera uma conexão a ponto dessas pessoas da geração Z querer também ajudar, sabe? Então tá tudo bem você não ser perfeito. Então não queira ser a marca perfeita de 10 anos atrás, onde tudo era lindo, a família margarina, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Porque não é, a gente tem visto, uma pandemia nesse meio do caminho mostrou pra gente que não, nada é perfeito, muita coisa tá errada, tem que Nem a mudar. Barbie é perfeita. Nem a Barbie, exatamente. Nem a Barbie é perfeita. Então, se você marca quer gerar essa conexão, não queira parecer a marca perfeita de 10 anos atrás, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, quando na realidade não é. Por isso que a geração Z acende discussões tão importantes como saúde mental. Tipo, sim, tá todo mundo mal em alguma esfera. Então, como a gente conversa sobre isso para que a gente se apoie? Para que a gente crie redes e se fortaleça? Normalmente aqui eu sempre peço, porque a minha faixa média etária normalmente é mais alta, para os mais velhos passarem uma mensagem para os mais novos, né, que estão começando. Mas hoje eu vou inverter essa história e eu vou pedir para você, que é jovem, muito talentoso e domina esse assunto muito bem, qual mensagem você vai dar para as gerações mais velhas a respeito desse conhecimento que você tem? Vamos estimular mais troca. Vamos estimular mais a escuta. Eu sempre falo que não é sobre a gente querer dar voz a uma geração que ganhou voz por conta da internet. É muito sobre a gente querer também ouvir. Porque, certeza, a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de escuta, a gente vai estimular a aprender e vai também poder ensinar muito. Então, se a gente quer um ambiente muito mais saudável nesse sentido, é importante que a gente consiga descer também um pouquinho do salto e olhar que a hierarquia como a gente conhecia no passado já não tá mais funcionando da melhor forma para os novos consumidores, para a geração Z e Alpha, e que essas pessoas estão querendo muito trocar de igual e sentir que estão no mesmo nível e sentir que elas podem de alguma forma contribuir, por mais que elas não tenham um mega repertório técnico, mas vão aprender com você também muito nessa jornada. E agora o momento publi, para quem olhou e falou, meu Deus, eu preciso do Luiz na minha empresa. Como é que é os produtos, os serviços que vocês prestam e como é que as pessoas podem conhecer mais sobre eles? Legal. Bom, o primeiro passo, assim, que a gente fala, né, pra gente começar essa jornada, tem, então, as palestras, os workshops, os downloads. Esse ano a gente teve a oportunidade de ir para vários eventos internacionais,
Então, Cannes, VidCon, South by Southwest, trazer uma visão da geração Z, o que essas pessoas estão pensando sobre as tendências que estão sendo discutidas nesses eventos. Então, esse é o primeiro passo para as empresas que querem entender um pouquinho mais. Da mesma forma que a gente tem nosso conselho de ESG, então, para as marcas que aí querem a gente acompanhando a estratégia, validando se o que elas estão aportando de investimento está fazendo sentido, será que está ideal, vai gerar conexão com os novos consumidores, a gente também consegue ajudar. Criar planos de influência, ajudar as empresas a validarem o que elas já estão fazendo, fazer sprints, conseguir alcançar a geração Z de verdade, trazer essas pessoas para tomada de decisão e aí sair com uma campanha muito mais numa linguagem jovem. Então temos meios aí para a gente conversar. Muito legal. Luiz, queria agradecer demais sua presença aqui. E para vocês que estão olhando, muitas coisas bacanas vão ser feitas aqui entre a academia, a Trop, o Instituto Z e o Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por você compartilhar aí esse teu vasto conhecimento em tão pouco tempo de algo que é tão complexo e tão difícil de explicar. Ah, que isso. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz. Eu sempre falo cada vez mais a geração Z, podendo falar sobre a geração Z para que a gente quebre ali algumas caixinhas e alguns estereótipos. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. E é isso, queridos amigos. Semana que vem, mais um entrevistado tão legal quanto o Luiz, que a gente teve o prazer de ter aqui hoje.